E aí, pessoas que estão aí perdidas por aqui, por este canal, seja bem-vindo, né? É, o título aí do vídeo já está dizendo aí, né? Eu não gosto de política, né? E aí vai dizer, pô, o cara vai fazer um vídeo para dizer que não gosta de política? Mas na verdade, eu não estou falando por mim, né? Eu estou falando em termos de um discurso geral, né? Que não poucas vezes é ouvido, né? Um discurso baseado nessa frase, a frase é proferida constantemente, eu não gosto de política, política é uma coisa nojenta, política é formação de quadrilha, política é jogo de interesses, essa é a mais clássica, né? Então, o que faz a pessoa realmente não gostar de política. Mas veja bem, gente, não há vida sem política. Não estou falando de vida biológica, né? Que a gente nasce no corpo, tal, cresce, reproduz, morre, não é isso, né? Mas assim, vida no sentido de realizações em termos sociais, termos econômicos, termos administrativos, que você possa pensar que guie as nossas vidas, né? Aristóteles, que nos fala de política, ele tem um livro chamado Política, né? Aí vocês, lá vem você com Aristóteles, ele filósofo da antiguidade, de milênios atrás. Pois ainda, apesar de milênios atrás, esse filósofo ele é super atual, sempre presente, né, pelos princípios da lógica e da ética, que na época ele filosofou, professou bastante. Então, com a palavra política, vem de polis. Polis é cidade em grego, né? A polis, que seria assim, não um conceito como temos hoje de capital, né? Por exemplo, Atenas era a polis da Grécia, mas não nesse conceito hoje de capital, mas assim, era o centro cultural, né, da Grécia Antiga. Atenas era o centro cultural, é onde tudo se convergia, né? E aí, em princípio, né, se cria o conceito de capital como temos hoje, né? Salvador, capital da Bahia, e aí por aí vai, né? Então a polis era aquele centro cultural, né? A polis, Atenas, né? Que tem seu nome baseado também no nome de uma deusa, né? Uma deusa da mitologia grega. Então, assim, a política seria a atividade da polis, né? A busca, através de atos, do bem-estar da polis, da cidade. As pessoas, né? Os intelectuais, os dirigentes da cidade se reuniam, né? Como é que era a praça, gente? Se reuniam numa praça, na Ágora, né? É isso mesmo, na Ágora. E aí para discutir os destinos da cidade, né? A cidade, na antiguidade, da Grécia Antiga, já existia a democracia. Lógico que era uma democracia ainda meio assim, né? Que tinha como cidadão somente o homem ateniense. A mulher não, né? Que a mulher ainda era ainda um ser humano de segunda classe. Os estrangeiros também estavam excluídos e óbvio que os escravos, quer dizer, era uma sociedade democrática, mas que ainda vigorava a escravidão. Mas já tinha lá um bom rudimento de democracia na prática e os princípios teóricos da democracia, né, daquela época são basicamente os de hoje, não tem grandes mudanças não. Então, apesar de estar na antiguidade, ainda numa idade que as questões culturais ainda eram um pouco rudimentares, né? Inclusive, como falei, existia na escravidão, já existia um conceito de liberdade política, já existia o conceito de fazer pela cidade, consequentemente, fazer pelo povo, né? Porque o que se fizesse de bom, mesmo para aqueles não cidadãos, mesmo para as mulheres, né? Que era cidadão de segunda classe, esse é um termo que eu vi de um historiador, que eu não lembro o nome agora, né? Coisa que a gente vê que em alguns países árabes, hoje ainda é assim, né? A mulher, né? Os países mais radicais, a mulher ainda é de segunda classe. Mas, assim, hoje não pode não se justificar, porque estamos em pleno século XXI, mas naquela época, né? Acho que não se justifica em tempo nenhum, né? Mas a história segue seu curso. Mas a prática política pela busca do benefício da cidade, né, era uma coisa feita, né, pelos cidadãos, pelos intelectuais, os filósofos, que eram pessoas assim importantíssimas para a cidade, né, os intelectuais, os sofistas,
né? Os administradores, né? Havia um Senado, né? Havia um poder legislativo, né? E sempre buscando o destino da cidade, a melhoria da cidade. Então, a atividade política, quer dizer, a atividade da polis, é para beneficiar o coletivo, a cidade, e não o individual. O problema é que hoje, né? Hoje não, né? Posteriormente, né? De muito tempo para cá, né? A política atende mais interesses individuais, ou se não for individual, no sentido de uma pessoa só, interesse de grupos, né? Grupos fechados. No caso, podemos hoje dizer de partidos. O próprio Tiririca falou assim, perguntaram ele, como é que é ser um deputado federal? Né? E ele falou assim, no meu caso, trabalho muito e produzo pouco, porque, primeiro, as discussões são muito voltadas para os interesses partidários, para depois deixar um pouquinho para o povo. Né? Ele entregou e ele falou a verdade. Então, não é a política em princípio que é ruim, que as pessoas odeiam, né? É a forma como se faz política. E aqui no Brasil já começou errado, né? Já comecei, a gente for estudar a história do Brasil, você vê como a política foi instalada aqui, já foi instalada de forma corrupta, já beneficiando poucos, né? E esmagando a muitos, né? Nós vemos política em outros países mais desenvolvidos, que já é feito de uma forma diferente, que você vê que ainda há interesses particulares, mas já há também grandes interesses coletivos, né? Tanto que você vê como consequência disso que a sociedade ela é melhor amparada politicamente, socialmente, né? Então, eu não quero citar nome, mas já há sim países sim que já se faz política de uma forma mais correta, mais evoluída e que a gente deseja muito que seja feita assim aqui no Brasil, né? Mas por enquanto a gente vai seguir nesse barco, essas polarizações, um é de um partido, outro é de outro, e é uma eterna briga, né? Parece até, às vezes, até um jogo de futebol com guerra de torcida organizada. É muitas vezes que está parecendo nossos atos políticos, né? E não era para ser assim. A política é um ato para buscar os interesses comuns da população, né? Do país, do estado, da cidade, né? Então, a forma das nossas representatividades são muito boas, né? Você tem um governo administrativo, né? O executivo, né? Que são os prefeitos, governadores e presidente. O legislativo, né? Os deputados e senadores que representam diretamente os interesses do povo, ou deveriam representar, né? Mas em tese representa, porque no dia que representarem mesmo, com certeza o nosso quadro sociopolítico, econômico e tudo mais, cultural, muda. E muda para melhor. Então a política ela é importante. Então sem política não há vida. Não dá para não gostar de política e querer que ela deixe de existir, né? Na verdade, a ideia é reformar a política. E se a gente for ver também, botando uma visão um pouquinho otimista, né, gente? A política em décadas atrás, vamos ver que hoje já deu sim uma melhorada, né? Olha como a política era feita na década de 40, década de 50, né? E fazer um comparativo hoje, pelo menos o cidadão, ele é mais participativo na política. Nem sempre de forma positiva, é verdade, mas pelo menos é mais participativo. Então já houve sim uma evolução, posso dizer que não foi uma grande, mas foi uma evolução significativa sim, né? E esperamos, né, que um dia, não sei se eu vou estar vivo para isso, talvez meus netos, não sei, essa frase, eu não gosto de política, esteja extinta e as pessoas tenham mais assim, a política é algo necessário e é algo que tem que ser bem feito em prol de todos. Por isso a política é algo bom, desde que seja feita da maneira legítima, da maneira com a qual ela foi elaborada para fazer, certo? Então, por enquanto, vamos seguindo, né? Com o nosso quadro político e fazendo o melhor possível que está ao nosso alcance, né? Se não podemos escolher melhores governantes e legisladores, vamos aí tentando escolher os menos piores e vamos caminhando da melhor maneira possível. Ok? Então aí, um forte abraço aí para quem viu esse vídeo. Fiquem com Deus.